muito bem. Mais uma vez aqui com você, nosso público aqui do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje a gente vai falar aqui de um tema bem interessante. Fala da gestão de carreira jurídica, né? E inclusive o nosso entrevistado aqui de hoje, ele tem aqui livros, né? Que ele fala sobre impactar ou você ficar naquela mesma posição. Então, eu tenho aqui a honra de receber o doutor Antônio Carlos de Freitas Júnior, mestre, doutor pela USP, muitos cursos de PNL, neurolinguística, neurociência na Universidade Federal aqui do estado de São Paulo, e também até curso de liderança na School Business de Harvard. Na Law School. Na Law School, na própria School, Escola de Direito. Escola de Direito de Harvard. Lá do Suítes. É isso, exatamente. O pessoal só contratava de Harvard lá, só o cara que enganou lá, todo. Exatamente. E ele vem falar aqui, inicialmente, desse livro, né? Sobreviver ou impactar. Se a sua escolha é sua. Doutor, seja bem-vindo e fala um pouco desse livro que eu achei o tema espetacular. Muito obrigado, professor Castelo Branco, pelo convite. Ninguém Te Conta Isso, uma proposta de trazer informação de qualidade. Muito obrigado. Gratidão a vocês que estão nos assistindo. Enfim, gratidão pelo convite e poder compartilhar a nossa mensagem é muito importante. Eu brinco, né, que eu fui alfabetizado em juridiquês, estava aqui conversando nos bastidores. O direito sempre esteve perto de mim. Né? Meu pai era advogado, então eu aprendi, era pequenininho, 9, 10 anos, de terninho e gravata no fórum. Mas mais que isso, aprendi com uma vida um pouco sofrida, vamos dizer assim. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, passei literalmente fome, tive que dormir às vezes em 3 cadeiras de escritório. A vida me mostrou que talvez saber a técnica. Eu era sempre melhor aluno, fui medalha de bronze da Olimpíada Estadual de Química, menção honrosa da Olimpíada Brasileira de Química, o melhor aluno, mas talvez ser o melhor aluno e ter esse conhecimento não foi fundamental e a vida teve que me demonstrar de buscar outros conhecimentos. E então eu gosto de transmitir essa mensagem, espalhar essa mensagem de como advogados, as pessoas em geral precisam olhar um pouco para fora de si e olhar um pouco para dentro de si. E esse livro Sobreviver e Impactar tem 2 pressupostos interessantes. Muitas pessoas acabam colocando papéis de vítima. Sim. A vida não foi boa para mim, as coisas não acontecem para mim, mesmo, né? O outro é o chefe, é a mãe, é o pai, é o marido, a esposa. Tem um motivo. E a gente começa a compreender que a decisão entre sobreviver e impactar é pessoal. É o subtítulo do seu livro, eu vi aqui. É pessoal, a decisão é sua. E mais que isso, no subtítulo, no capítulo que eu fui autor nesse livro, falo muito sobre, às vezes, você querer agradar ao outro do que agradar a sua missão, do que exercer o seu melhor ofício. Às vezes a gente fica muito preocupado de o que vão achar de mim, e daqui a pouco as 2 gerações nem sabem o seu nome. Eu brinco às vezes assim, você morrer amanhã, daqui 1 mês, quem vai estar rezando por você? Será que você está dando importância para a opinião de alguém que nem vai lembrar de você daqui 1 mês? Que se você precisar de alguma coisa, a pessoa nem vai saber quem é você? Qual é o grau de importância que você está botando na opinião de quem nem está se importando com você? Porque eu aprendi na vida que se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar. Você é a primeira pessoa. É verdade. E não estou falando isso no sentido egoísta, não, porque a sua missão pode ser ajudar o outro. Mas, em primeiro lugar, eu sempre gosto da metáfora do avião. Você vai no avião e tem aquela questão das máscaras de oxigênio. Sim. E eu sempre falo, antes de colocar no outro, coloque a máscara em si mesmo. Sim. Ninguém ajuda o outro sem o oxigênio. Ninguém vai botar a sua máscara. Então, primeiro você bota a sua máscara. É uma lógica, né? Depois você vai botar o outro. Então, se cuidar, ver o que você quer da sua vida, se pautar. Porque se você não se preocupar com a sua pauta, o mundo vai te dissuadir sobre a pauta deles. E não vai ser o melhor para você. Nossa, é uma verdade bem simples de se entender. Sim. Mas na execução, eu vejo que as pessoas se importam muito com o que os outros falam. E isso atrapalha muito ela crescer no pessoal. Com certeza, professor Castelo Branco. As pessoas acabam confundindo até questões emocionais, natureza de consciência, querer ser amado, etc. Questões. E aí eu preciso agradar o outro. E agradar o outro tem 2 problemas. Sim. Primeiro problema, quando você está falando sim para o outro, você está falando não para si. E um segundo problema, às vezes agradar o outro nem é ajudar o outro.
Nossa. Às vezes você deixando a pessoa feliz com você, você está acabando com a vida daquela pessoa. Imagina, eu tenho 3 filhos. Você está contribuindo para uma ideia, digamos assim, Equivocada. que a pessoa tem, e você está dizendo sim para ela, você está contribuindo para a ideia fracassada. Piorando a vida dela. Eu tenho 3 filhos, um de 21, um de 9 e um de 6. Imagina se eu fizesse pro meu filho de 6 tudo o que ele pede. Ele ia jantar brigadeiro, almoçar batata frita, ele não ia para a escola, ele não ia estudar. Com certeza. Então, se eu fosse um pai que estivesse buscando agradar o filho, eu seria um péssimo pai. Nossa, é mesmo. E às vezes você, para agradar o outro, você está sendo um péssimo amigo, um péssimo advogado, um péssimo professor, um péssimo gestor. Ser gestor de verdade, ser advogado de verdade, é saber explicar para o cliente as questões. Porque você promete algo que não cumpre. Às vezes ele não compreende o direito corretamente e tem falsas impressões, tem falsas expectativas. Ele vai tomar atitudes porque você quis agradar ou com medo de um contrato, com medo de sobreviver, né? Sobreviver é agir pelo medo, né? A sobrevivência é a ação do medo. O medo de passar fome, o medo de não pagar o boleto, o medo de ficar sozinho, o medo de perder a esposa, o marido. Neste medo você acaba exercendo pessimamente o seu papel. Porque se eu for aquele cara que morre de medo de separar da minha esposa, provavelmente quando a minha esposa precisar de alguma correção, eu não vou fazer. É verdade. Você é refém de uma situação. Você é refém de uma situação. Ou se o cliente, estou com medo do contrato, aí o cliente te fala um absurdo jurídico. E você não explica para ele qual que é as consequências disso. Ele pode tomar uma litigância de má fé, pode ter uma multa, pode ter uma péssima decisão empresarial, porque você não exerceu o seu papel. Porque você não soube se você quer ser mesmo um advogado bom ou só agradar o cliente. Isso aí eu concordo 100%, porque eu também, na minha profissão, até mesmo de perito, chega casos para mim, eu não concordo com o advogado. Aí eu chamo o advogado, converso com ele, olha, essa sua tese aqui vai dar ruim para cá. Aí, melhor de chamar o cliente aqui e explicar isso para ele. E aí, às vezes, a gente chega num consenso e muda o diagnóstico e a forma de resolver aquele problema jurídico. Sim. Eu faço isso. Eu falo para os meus clientes o seguinte, olha, isso que você está querendo, eu não vou fazer você gastar dinheiro comigo, porque não vai somar no meu currículo, eu vou ganhar teu dinheiro, você vai me pagar, eu vou entregar meu trabalho, não vai dar o efeito que você precisa. Entendeu? Então, segue por esse caminho aqui que é melhor. Eu tenho essa coragem de falar para os clientes. E eu não estou preocupado se eu vou ou não agradar, esse tipo de coisa. Isso que você está falando é muito importante, porque eu já ouvi numa palestra, acho que foi o Cortella que falou uma vez, assim, o cliente pensa que tem razão. O cliente sempre não, o cliente pensa. Se você é um especialista, por que ele está te contratando? Sim. Se não, ele não precisar de você, se ele já sabe o que tem que fazer. Sim. E eu estou vendo aqui o doutor falar, e eu também esqueci de mencionar que o doutor é palestrante. Eu estava aqui parado já, na sua fala aqui, já estava hipnotizado. Gratidão. Deve ser maravilhoso uma palestra sua, assim, você fala com muita propriedade, estudou bastante para isso, então eu acho que até já vou dizer, recomendo aí você comparecer às palestras do Dr. Antônio Carlos Freitas Júnior, né? E acompanhar nas redes sociais e aprender bastante. E, doutor, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. E os escritórios de advocacia, que o doutor mentora, parece que você também faz mentoria, Sim. Eles são difícil entender essa mensagem? Como é que é isso hoje? Vamos ver assim. A gente tem 2 problemas muito sérios no mundo do direito. Um problema que é feito pela cultura. Nós temos a cultura do bacharelismo, certo, que o advogado é um cara superior, o juiz é superior, o direito é superior, e as pessoas têm que se submeter à superioridade do advogado e do profissional de direito. certo. Que é um grande equívoco. Porque o direito está a serviço da sociedade, não é a sociedade que está a serviço do direito. Depois eu tenho uma passagemzinha para comentar sobre isso.
Pode continuar. E o segundo problema são as faculdades de direito, que ensinam direito tal qual se ensinava no século XIX. Mas é verdade. O ensino continua sendo de matérias dogmáticas, matérias... tem um pouco de zetética, um pouco de reflexão, mas muito no introito. Essas reflexões são muito pequenas e as skills, né, as habilidades que o advogado precisa no mundo contemporâneo estão fora do currículo do direito. Isso é verdade, doutor. Então você tem uma sociedade que dá uma cultura, o advogado é isso, o juiz é aquilo, o direito é acima. Tá errado. É anacrônico. Tá fora de contexto. E o segundo, ele passa 5 anos estudando, ele não estuda inteligência emocional, não estuda inteligência empresarial, não estuda economia, não estuda gestão empresarial, nada do que ele realmente, marketing, nada do que ele vai realmente precisar no mundo, seja fundando o seu escritório, seja trabalhando para o escritório, trabalhando para uma empresa, sendo diretor, nada do que ele realmente precisa para ter uma ascensão profissional, para ter sucesso profissional, ele aprende. Ele aprende a decorar código e interpretar male as normas jurídicas. Mas como pegar esse ofício do advogado e transformar em valor, e a sociedade ela vê valor, isso ela não tem. Então isso é um problema muito sério da cultura e da graduação e do currículo acadêmico. Então a gente que está no mundo real tem essa missão de tirar um pouco essa superioridade, essa pretensa superioridade. O advogado você é um prestador de serviço igual, você precisa fazer a empresa ter lucro, você precisa fazer o cara diminuir prejuízo, você precisa conversar. Não adianta. No século XIX, no século XX até, no início, o cara falava difícil, né? Falava em latim, é um advogado bom. Falar difícil, falar de não ser entendido não é bom para ninguém. Eu vejo assim, muitos dos professores dos cursos de direito, eu acredito que sejam assim, advogados bem-sucedidos, promotores, juízes, e o advogado que está ali aprendendo, ele fala assim, eu queria ser igual a esse cara. Só que na hora que ele se depara com a realidade de montar um escritório, de alugar um escritório, o cafezinho, a secretária, toda a infra que o escritório precisa, aí o que acontece? E agora como é que eu vou pagar tudo isso? Aí ele precisa de clientes. Sim. A alma do escritório é cliente. Ele precisa de clientes. Aí o que acontece? Se ele não tem clientes que o remuneram adequadamente, ele vai rifar processo para poder a conta fechar. Sim. Isso é uma verdade ainda hoje? Sim, ou isso aí já é uma coisa que eu gostei, acho que 2 pontos que me chamam a atenção da sua fala, professor. Primeira coisa, eu quero ser igual aquele cara, igual aquele advogado, advogada. Pessoas que se formaram na década de 80, criaram escritório na década de 90. Eu digo igual. Pega o mundo. Mas esse bem-sucedido da década de 90 e de 80 é muito diferente em 2025. O que ele foi preciso fazer em 80 e 90 é bem diferente do que é necessário em 2025. Então as pessoas projetam, às vezes, certo grau de sucesso com um background numa época muito diferente. Uma cidade hoje é muito mais dinâmica, é um mundo VUCA, é um mundo que tem informação, tem muita informação, às vezes pouca curadoria de informação. É um mundo diferente, que vai necessitar... 24 horas mudou tudo. Que vai necessitar skills diferentes. E outra questão que o professor bem coloca, as pessoas veem muito a capa, né? O Instagram, o palco, e esquece de ver o bastidor do sucesso. Certo. E a pessoa quer abrir um escritório, botar uma plaquinha e acha que isso vai ter cliente. Exatamente. Acha que, vou fazer uma excelente peça, todo mundo vai comprar. Não, ninguém vai comprar sua excelente peça. Você não vai fechar a conta. Aí você vai ficar mendigando o cliente, ou vai falar que o mercado tá ruim, ou vai falar que agora não dá mais para ser advogado, que o tempo passou, enfim, procurando todas as desculpas possíveis no mundo exterior. E esquecendo que a decisão de ter sucesso parte do mundo interior, não porque é só uma decisão, mas porque é dessa decisão que vai fazer você encontrar as habilidades necessárias para ter sucesso. Eu costumo dizer o seguinte, que vamos pensar assim num processo mais empresarial mesmo, ou criminal, vamos colocar assim. Se o juiz estiver convencido que você é culpado, você pode fazer a melhor petição do mundo, de 1000 páginas, que você não vai dar em nada. O que vai mudar a concepção do magistrado? É se você, na verdade, fizer alguma coisa inovadora.
Uma estratégia diferenciada. Aí é que eu falo para todos os advogados, você sabe, tem aquele provimento, eu sempre estou falando isso para todo mundo, aquele provimento 188 da OAB, que fala da advocacia investigativa. Sim. Que é onde o advogado ele faz lá a linha do tempo, ele faz uma investigação propriamente dito, e ele pode, a partir daquilo ali, fazer uma perícia investigativa. Claro. E aquilo passa a ser um elemento novo de prova no processo que o juiz... Pô, tem um laudo aqui assinado por um profissional que está dizendo coisas aqui que não foi dito no processo. Sim. Aí o que ele poderia fazer? Ele poderia pedir uma segunda opinião de um outro perito, de um outro profissional, mas já causa um evento diferente no processo. Um evento diferente no processo. Sim. Que pode, pô, eu estou querendo ir para esse caminho, mas tem uma prova aqui dizendo que esse caminho não pode ser. Porque, caso contrário, nós sabemos que no direito existe uma palavrinha que para muito pode ser um palavrão, mas é a hermenêutica jurídica. Claro. Para quem não conhece, é você ter a sua opinião e você fundamentar a sua opinião. Ou seja, eu posso ter a mesma decisão, posso ter várias decisões diferentes para o mesmo caso. Claro. E todas justificadas e todas serão aceitas. Muito bem fundamentadas, muito bem articuladas. Isso aí, então o juiz ele dá lá o fundamento, justifica e está dado. Sim. Então, como é que você muda isso? Você muda sendo inovador. É interessante eu sempre falo no escritório, gente, precisa ter estratégia. Estratégia. Não dá para você achar que vai entrar a petição inicial, vai colocar bons argumentos lá, por mais que eu faça visualó e tal, você precisa ter uma estratégia. O que você fala primeiro, quando você fala o seu argumento, como você prova. E você botou uma questão muito de perícia, que eu às vezes piso muito nas nossas reuniões técnicas. O mundo está complexo. É complexo. O juiz é tão leigo como eu, advogado. Uhum. Você vai dar um elemento complexo para ele vai julgar no preconceito dele. Exatamente. Eu tive um caso, há muitos anos, de erro médico, discussão pericial, etc. E a desembargadora falou, não, porque meu filho teve essa doença, e ela julgou com base na experiência do filho. A minha sorte, até te conto, professor Castelo Branco, eu imprimi grande, chama escala de Avogadro, que era uma escala de que os pontos que o perito tinha trazido, os pontos para ver o diagnóstico, você tem tais sintomas, fique em casa, para comprovar. Eu peguei, imprimi grande. Certo. Era o TR, era o TJ do Rio de Janeiro. Certo. Fui assim, olha isso aqui, eu mostrei essa escala. Sim. Então eu dei um conhecimento técnico, de maneira simplificada, constantes do laudo do assistente pericial. Certo. Porque é um fato que eu preciso provar da maneira mais inovadora possível e, mais do que inovadora, da maneira mais palatável possível, cognoscível. Porque o juiz, embora a cultura diga que o juiz sabe tudo, o culturologia sabe tudo, não, o juiz não sabe o que é uma IA, às vezes. O juiz não sabe fazer um cálculo matemático. O juiz não é porque ele passou no concurso de magistratura que ele conseguiu ter o conhecimento científico abarcando todas as áreas do conhecimento. E às vezes até um juiz que é considerado especialista naquele tema. Mas sobre aquele fato, exatamente, ele precisa de um suporte. E a gente precisa ter ferramentas cada vez mais inovadoras e cada vez mais palatáveis, mais permeáveis para mostrar as realidades para os magistrados. Fazer petição vai ser simples, daqui a pouco tem IA fazendo e daqui a pouco tem IA julgando. Então vai ser IA conversando com a IA. A gente precisa ter um jeito humano e inovador de tratar o direito. Você falou uma coisa que eu não sei se você conhece, é o professor Ricardo Saeg. Sim, claro. Grande penalista, professor, muito... É meu cliente. Eu atendo o escritório dele. E ele organizou uma época aí, né? E até na matéria que era uma coisa física quântica. Física quântica não, direito quântico. Direito quântico. O professor Goffredo da Silva Teles tem um livro incrível, Direito Quântico. Direito quântico. E ele organizava todas as sextas-feiras umas palestras lá na sala, ele tem um auditório, Ricardo Saeg, lá na PUC, onde ele levava toda semana, sexta-feira, um magistrado. Juiz, diretor de... E também tem direito humanista, né? Também tem um Instituto de Direito Humanista, muito bom. Tal. Uma nova forma de ver o direito em prol da sociedade. É que ele entende assim, humanista pro lado econômico. Sim, isso, do lado econômico.
Ele fundou um instituto. Eu gosto muito do Dr. Ricardo Saeg. E aí o que acontece? Ele levou vários magistrados lá. Inclusive teve lá uma juíza, que eu não me recordo o nome aqui, mas ela que era do TJ aqui de São Paulo, das varas empresariais. Ela chegou a dizer o seguinte: eu achei muito corajoso da parte dela, dizer assim: todo juiz vai levar para as suas decisões judiciais seus valores pessoais. Sim. O juiz que falar que não leva, não é verdade. Ele leva sim. Então, se você não levar um elemento de prova diferenciada, didática. Que vai aumentar o repertório dele, porque ele julga com base no repertório dele. Exatamente. Você precisa dar um novo repertório, senão vai julgar com o repertório dele. E é impossível julgar diferente. Exatamente. E até mesmo assim, um outro juiz, você falando desse negócio da IA, comentou que foi até um desembargador. Ele comentou o seguinte, que ele é também professor, doutor da PUC, não vou falar o nome, é um desembargador aqui também. Tem vários lá, né? Então, mas ele comentou o seguinte, que não tem como fugir da inteligência artificial, porque tem até os sistemas para verificar se houve ou não uso de IA, os próprios sistemas dizem que não houve. Sim. Porque é um texto original. E às vezes diz que houve e não houve. Então já vi isso. Então, que na verdade, é você ser responsável por aquilo que está lá, conferir aquilo que está lá. A IA termina sendo para você uma ferramenta de apoio para você, na verdade, até para esclarecer melhor o que você quer falar. Sim. Porque você é escritor, né? Eu também sou escritor, a gente tem dia que a gente está inspirado para escrever, tem dia que a gente não está. Só que os prazos do judiciário, eles são ali, né? Impreteríveis e impossível de... Uma coisa que o advogado não pode perder é prazo. Perde a mãe, mas não perde o prazo. E nem o perito. Nem os auxiliares da justiça. Nenhum dos auxiliares, seja advogado, seja perito. A gente não pode padrão número 1. Prazo, nada, tem que cumprir ali. Então, a IA ela tem que realmente ser utilizada de forma benéfica para desenvolvimento da nossa atividade, mas não pode ser aquilo que define o que nós pensamos. Sim. Então, acho que esse é o ponto. A gente tem que ter a nossa inteligência dentro da própria inteligência. Claro. Então, eu vejo isso aí como positivo. Mas aqui, continuando, eu diria o seguinte: o que o doutor pensa desses escritórios que, na verdade, trabalham em advocacia de massa, usando digamos assim, de parceria com empresas de consultoria, para fazer uma advocacia ali meio que disfarçada de propaganda, não sei o quê. É uma forma também predatória de crescer. E o que você acha desse tipo de escritório? Vamos lá. São, acho que 2 coisas que a gente pode falar sobre esse assunto. Primeira coisa, que hoje tem um debate muito forte sobre a advocacia predatória. Nós, se juntar todos os processos do mundo, não dá os processos do Brasil. Quase 90 milhões, né? Se juntar todas as faculdades de direito do mundo, não dá a quantidade que tem no Brasil. Nossa. Nós vivemos numa república de bacharéis e numa cultura de litigiosidade. Eu fui para a Inglaterra fazer uma missão de inteligência artificial, inovação jurídica, e estava falando com o advogado, e falei: quantos processos você tem? 1, 2 por ano. Advogado. Ele falou: não, mais de 2 não dá para trabalhar mais de 2 processos por ano. E você olha assim, foi como se não, são 1, 2. Teve um ano muito difícil na minha vida que eu fiz 3 processos. Qualquer advogado aqui numa carteira massificada, ele vai ter 300, 400 processos. E ele está trabalhando pouco. Então, você tem uma cultura muito litigante, uma sociedade muito litigante, uma sociedade que tudo quer questionar na justiça. Isso é complexo, seja por ter uma sociedade cada vez mais briguenta, polarizada, seja por sobrecarregar o sistema judiciário. Precisa de mais juízes, etc. Um segundo ponto, conectado a esse, é uma certa, vamos dizer assim, mercantilização do processo judicial, não digo do direito. Certo. Porque o direito é valor, precisa ser explicado, mas muito advogado
faz o seu business plan focado no contencioso, na litigiosidade, de incentivar o litígio. Certo. Em vez de dar uma consultoria explicando, em vez de resolver o problema. Tem advogado que torce para não dar acordo para ele ter o litígio. Existe um business plan com base nisso. Isso é muito ruim para a sociedade. Na verdade, o advogado, às vezes, ele nem acha que ele pode fazer uma consultoria. Para ele é muito mais fácil Processo. processo. Que ele entra na cultura. Advogado, processo. Doutor, como está meu processo? Fórum, advogado, vira tudo isso. Porque o advogado não conseguiu compreender a vender o valor dele enquanto incremento do negócio. A vender o valor dele enquanto uma negociação de qualidade. Certo. É uma falta cultural, mas também de marketing, de como ele vender valor. Porque a tradição bacharelista, né, de bacharel, do processo... Não, processo, tantos por cento, 10, 20, 30%. Até a brincadeira que a gente estava falando nos bastidores. Então, é muito isso. Então, não, vou entrar com o processo, e aí vai demorar tanto tempo, e precifica a advocacia com base no processo. E a precificação da advocacia vai ter um caminho de ser pelo valor agregado, pela estratégia jurídica. Um valor muito baixo, né, doutor? Porque você vai, não vou dizer mercantiliza, mas é pior, não é pulveriza, esse massificado é triste, né, essa situação. Muitos advogados que só tem isso para fazer, né? Mas existe um processo, até vieram procurar o meu escritório, olha, eu tenho tais casos complexos. Não, é só no êxito, não tem dinheiro. Mas você chega para o seu encanador e fala que só vai pagar se der certo. Você vai pagar a percentual da água que você vai fazer. Ver o serviço jurídico como um serviço que vai agregar um valor. Certo. Você vai... Isso é uma composição social, mas também da advocacia. É explicar o seu próprio valor. É aquela cultura que a gente brinca em Instagram, Facebook. Dá uma olhada no meu processo, é só uma olhadinha, né? Isso tem um debate muito cultural entre Estados Unidos e Brasil. Mas um processo é muito custoso. Você tem que gastar um tempinho fazendo isso. A gente subvaloriza muito o serviço da pessoa. Não, o cara e valoriza no processo 5 horas da tarde, 8 horas da manhã, e se conseguiu analisar? E valoriza muito o produto. Paga 20 mil no iPhone, não quer pagar 2 mil no advogado. É verdade. Paga 400 mil num carro. Exato. E para proteger esse carro, para entrar com o valor desse carro, não quer pagar 4 mil. Porque é a sociedade consumerista, né? Eu posso mergulhar um pouco? Pode. Vamos lá. Aprofundar? Eu tô com aproveitar o cientista aqui. É uma sociedade escravocrata. Acostumada a ter escravo a fazer seus afazeres. Refém. Uma elite abobada que de maneira centenária se aproveitou do trabalho escravo, do negro escravizado, do índio escravizado, depois trouxe os italianos para trabalhar a preço de banana. Sim. E tem uma cultura de subutilizar o trabalho humano e achar que o produto é mais importante que o ser humano. Não é nunca. Mas existe uma cultura que a gente precisa denunciar essa cultura. Gente, um ser humano que estudou, um advogado. Vamos lá, eu estudei 5 anos. Tirando antes de... Meu pai era advogado, eu li Kelsen com 12 anos de idade. 13 anos de idade. Eu falo para todo mundo que está na área do direito. No dia que você se formar, agora que você vai começar a estudar. Isso assim, eu estudei 5 anos. Verdade, porque o direito muda toda hora. As teses mudam todos os dias. Sim. Os juízes dão decisões de tudo quanto é que é jeito aí. Sim. Como é que você vai se virar nesse mundo todo se você não tiver um posicionamento? Você não vai conseguir sobreviver. 5 anos de graduação. 3 anos de pós, lato sensu. Sim. 3 anos doutorado, mestrado. 3 anos doutorado. Você já tem aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas aí nós estamos falando de quem conseguiu chegar lá, que é o seu caso. Sim, mas estou falando. A maioria dos advogados não vão passar da pós. Vão passar da pós, de 1 ou 2 anos. Certo. Aí você chega, pega um processo, todo esse tempo de idade, todo esse tempo de estudo. Você vai fazer de graça?
Não. Você vai achar que é só falar? É só falar. Não, tem muito estudo envolvido. Tem muita cerebrino. Atividade humana é a maior honra. Aí você quer trocar por IA, e muitos vão trocar por IA, mas você precisa de uma curadoria. E tem uma coisa que a IA nunca vai substituir. Esse papo nosso. Ah, isso é verdade. Entender. O advogado, quando eu chego, tem um cliente meu, me chama de Dr. Lexotan. Que ele chega gritando, nervoso e tal. Fala, doutor, sai calmo. Sai bem. Esse trabalho humano, de você entender a pessoa, de entender aquilo que ela nem disse, isso é humano. Olha, eu entendo o seguinte, que a relação humana é sempre o que vai fazer a diferença. Sim. Você, por exemplo, o seguinte, as reuniões virtuais, surgiram muitas reuniões depois da pandemia, mas tem hora que você quer estar na frente da pessoa. Faz uma diferença. E tem hora que você resolve muita coisa pelo virtual. Mas tem hora que aquele contato, a pessoa ter as suas impressões, aquele afago, aquela situação é necessário. Não o tempo todo, senão você não trabalha. Você vai ficar só em conversas. Mas você sabe, professor, que isso é neurociência. Né? A neurociência compreendeu. Eu estou aqui conversando contigo, professor. Eu não estou só vendo isso, eu estou vendo microgestos, o meu sistema tá entendendo você, eu relaxo, porque eu achei que você é uma pessoa que não vai me fazer mal, então eu diminuo os meus sistemas protetivos. Então a presença, tomar uma água, tomar um café, comer uma coisinha, isso vai criando um ambiente de cognição duplo, que eu vou entender muito melhor você do que se estivesse pela telinha. Então não é só uma questão de gosto. A neurociência explica que os canais de captação que eu estou tendo agora e os seus canais de captação estão melhorando muito mais a nossa comunicação do que pela tela. Você falou uma coisa aqui, fez 5 anos da faculdade, cursou uma pós aí lá 360 horas. Vamos pensar assim nessa que faz mais rapidinho, 1 ano e 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas o mestrado também, se você for aplicado, você consegue fazer 2 anos. 2 anos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a experiência de você fazer um mestrado, que na verdade você vai aprender a pesquisar, que pesquisar é uma arte também, saber pesquisar corretamente. Mas você se obriga nessa pesquisa a ler os trabalhos dos outros autores, a pesquisar quem é quem nesse mercado, e entender quais são as opiniões divergentes, para você criar sua própria opinião. E se você partir para um doutorado, onde você vai ter que escrever o seu próprio conceito... A sua tese original, né? Que é a tese de originalidade. E eu falo o seguinte, o processo de você passar por um mestrado, por um doutorado, só quem passou que pode falar. Porque ninguém sabe o que é você ler 2, 3, 4 dissertações por semana, você fazer resumo, fichamento, você fazer a qualificação, você escrever aquilo lá dentro de um padrão de excelência, porque quando você pega o título de mestre ou o título de doutor por uma universidade, você carrega na sua instituição pro resto da vida. Sim. Você sempre vai poder falar, eu sou doutor, no seu caso, pela Universidade, pela USP, e assim por diante, você carrega o nome. Então a universidade já não dá um título de mestre, doutor para qualquer um. É uma chancela da qualidade científica. Tanto é que as pessoas vão fazer mestrado, doutorado, muita gente desiste. Porque a carga de pesquisa, de trabalho, de fazer as atividades acadêmicas, participar dos congressos, publicar artigos, essas coisas todas que é necessário para você conseguir os créditos para poder estar apto a defender a sua tese ou a sua dissertação, no caso mestrado, a dissertação, no caso de doutorado, a tese, é muito complexa. Aí a pessoa não quer valorizar o seu trabalho. E aí também tem as pessoas, os advogados, que acham que não precisa de nada disso para ele chegar no sucesso. O que você acha dessas pessoas? Eu vou concordar e discordar. Eles acham que é mais o comercial que interessa. Porque assim, realmente, o mestrado e doutorado não é a grande diferença. Não é.
Já vi gente muito inteligente sem mestrado e doutorado. Já vi gente até sem grandes com mestrado e doutorado. Mas, se você não consegue a disciplina de conseguir um mestrado e doutorado, que disciplina que você tem? Nada. Porque é a sequência da lógica. Você formou, mestre, doutor, você vai se especializar numa área. Então, a minha pergunta não é, o mestrado e o doutorado não é um requisito. Mas por que você não quer fazer mestrado e doutorado? Porque você não aguenta? E você acha que você vai ter sucesso na vida sem aguentar desafio? Entende que é diferente? O mestrado não vai salvar a vida de ninguém, o doutorado não vai salvar a vida de ninguém, mas só a capacidade de ter pode salvar. Como é que eu penso isso aí? Eu penso da seguinte forma. Você tem dois tipos de professor no corpo acadêmico. Tem o professor que é o especialista e o que tem titulação. Sim. O especialista é aquela pessoa que é muito bom naquilo que faz, pode ser um diretor de uma empresa, a pessoa atua no dia a dia. Sabe a prática daquilo lá. Sim, a praxis é ótima. E ele faz lá as suas aulas, tudo, e desculpa, com todo esse conhecimento, essa prática toda, ele pode ser um péssimo professor. Sim. Já vi gente ser especialista e ser péssimo professor. E a pessoa que faz a titulação, mestrado, doutorado, ela pode até não saber tanto quanto aquele, mas ela sabe se organizar de forma didática. Primeiro ela explica o 1, depois o 2, depois o 3, e aquilo faz todo o sentido e pode dar até mais resultado do que aquele que é o especialista. Sim. Agora, o bom seria que a pessoa tivesse essa prática e esse nível de organização. A minha pergunta sempre é, quando fala, eu faço mestrado, eu não faço. A pergunta é, por que você não faz o mestrado? Porque às vezes eu não fiz o mestrado direto da faculdade, eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, e o meu tempo, viajava muito, não dava para fazer o mestrado. Não dá. Então, o meu mestrado foi mais tardio, porque a minha profissão naquela época exigia uma mobilidade geográfica que impedia completar os créditos. Sim. Então, aceito. Então, a questão é, você não está fazendo mestrado por uma estratégia ou por uma covardia? Ou então por uma impossibilidade. Ou por uma possibilidade específica. Não tenho... eu passei na faculdade tal, é tantos valores, eu vou guardar. Então, qual que é a estratégia da vida? Porque eu sou muito... E aí, professor Castelo Branco, eu sou muito contrário a todos esses axiomas absolutos. Você nunca vai ser bem-sucedido se. Você sempre vai ser bem-sucedido se. Porque isso bota a vida humana em certas caixinhas que a vida humana não comporta. Mas o que eu digo é, o que você está fazendo é por medo, por sobrevivência? Você está fazendo isso pelas suas crenças que se limitam, pelas suas desculpas? Ou por uma estratégia válida? Ou por uma estratégia pensada, decidida? Foi fulano que falou não faça mestrado? Mas você entrou na faculdade, você viu? Quem está te fazendo a cabeça? É uma estratégia? Ou é o seu medo? Ou é o seu concorrente? Então, assim, o mestrado e doutorado, para mim, foi incrível. Mas eu aprendi muito. Muito do que eu pratico não é no mestrado e doutorado. Sim. Mas ser a pessoa que conseguiu fazer o mestrado e doutorado me faz ser capaz de pegar operações jurídicas complexas que eu sei entregar. Sim, porque você, na verdade, você sabe exatamente como pesquisar, como analisar, como gerir o tempo, como gerir, como catalogar aquilo ali e, consequentemente, com a sua habilidade, você vai encontrar uma solução. E o fato é, nada vai salvar você. Não é mestrado, não é doutorado, não é pai, não é mãe, não existe salvador. Matem seus gurus, sabe? Certo. Destrua o que vai te fazer é estratégia e dedicação. Isso vai transformar a sua vida. Estratégia e dedicação. Dedicação. E onde fica, por exemplo, atitude, o que seria? Você tem a estratégia e a dedicação. E atitude de fazer, de buscar. Talvez a gente possa falar que o intermeio, né, o intermediário entre a sua estratégia e a dedicação seja a atitude. Sim. Porque a dedicação é a parte do pressuposto que você está levantando de manhã com ou sem vontade e fazendo o que precisa ser feito. Porque ninguém tem vontade de estudar todos os dias. Mais que seja a pessoa, mas tem dia que você acorda cansado. Ainda mais tem alguém, quem me falou isso aí? Acho que foi o Drauzio Varela, alguma coisa assim. Estudar dói.
Tem que sentar a bunda na cadeira, tem que ler. Mas mais que isso, vamos dizer assim, você quer ter um escritório? Você tem que prospectar X clientes por dia. Vai ter que ouvir não. No dia que você está disposto e no dia que você não está disposto. Isso é verdade. No dia que você está contente e no dia que você não está contente. No dia que você está forte e no dia que você não está forte. Então essa atitude de transformar o plano e falar, não, eu vou fazer isso dar certo, independente da minha zona de conforto, independente do mundo que tá, essa atitude de colocar em movimento é fundamental. Você tem que fazer. Eu sou muito estudioso, assim, eu gosto desse tema, o poder positivo de uma visão. O poder positivo de uma visão. Eu acho assim, a pessoa que ela não tem nada planejado para ela, o que ela vai fazer daqui a 5 anos, perdeu o sentido. Sim. Esses dias aí eu vi, passou acho que era no portal da CNN, alguma coisa assim, o CBN, não é um desses sites de notícias aí. Um videozinho curto daquele ator Tony Tornado. Uhum. Ele está completando 95 anos. É muito tempo. E se você ouvir a fala dele, ele diz assim: eu ainda tenho muitas coisas aqui que estão na minha mente que eu não consegui realizar ainda. Estou com saúde, eu estou lúcido e eu ainda quero realizar essas coisas. Então, eu acho que o que move o ser humano é a sua visão do que ele vai fazer no seu futuro. Sim. Se você não tiver isso muito claro, o porquê lutar, você está morto hoje. Sim. Não é daqui a 5 anos. Sim. Porque você vai estar naquele grupo lá do sobreviver. Eu gosto muito da metáfora do sobreviver. Eu gosto muito da metáfora do comandante de avião. Uhum. O comandante de avião, ele vai lá, subiu o avião, né? Tá lá em cima. Aí vai falar, pra onde eu vou? Antes de sair, ele tem um plano de voo. Plano de voo. Pode ser que ele tenha que descer antes. Não tô dizendo isso. Porque as pessoas deixam de ter planos com medo da frustração. Mas você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. Por mais que você vá depois, por mais que você vá antes, isso não interessa. Mesmo que você mude o plano várias vezes. Mesmo que você mude o plano o tempo todo. Você sempre tem que ter um plano. Mas tem que ter um plano. A vida é decolar o avião. Se você decolar sem saber onde você não vai para lugar nenhum. É igual a fábula, né? Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Você não sabe pra onde vai? Você acordou de manhã, não sabe daqui a 5 anos? Vai fazer o quê da sua vida? Qualquer coisa serve. E geralmente, quando qualquer coisa serve, o mundo exterior vai te dar a pior coisa. É o que você qualquer falou. Coisa serve? É o que você falou. Se você não tiver um posicionamento, um objetivo, uma estratégia, você vai traçar suas micrometas ali para atingir aquele objetivo maior, quem é você? Então as pessoas vão fazendo a mesma pergunta: quem é você? E aí ela não entende por que as pessoas não dão um devido valor para ela. Sim. É aquele negócio de você parar com o vitimismo, que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Sim. A vida, ela pode ser boa ou ruim para todo mundo. Mas você tem condição de chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Sim. Eu tenho uma análise que eu sempre faço o seguinte: você tem aquela pessoa que estudou a vida inteira em escola pública, foi escola pública, escola de estado, ruim, precária, mas em determinado momento ela chegou na condição de passar no vestibular, uma USP, por exemplo. Uhum. E tem uma pessoa que teve toda uma vida regrada, boa educação, todas as oportunidades ali de ter acesso à informação, e também passa no vestibular. No momento que os dois entraram na universidade, eles estão no mesmo nível ali de condição, de status de estar ali. Aí vamos pensar o seguinte: se você oferecer para aquela pessoa rica, se você no primeiro ano for muito bem, você vai ganhar um carro de presente. Você está no terceiro ano, você vai ganhar um apartamento, você vai poder morar sozinho. E no final a pessoa se forma, sei lá, em medicina, por exemplo. E o outro também não ganhou carro, não ganhou apartamento, mas também se formou em medicina. Eu costumo dizer que a dificuldade que o rico passou,
o pobre também passou. Sim. Elas são iguais. Agora, o que fez você chegar lá, com certeza não foi o apartamento e nem o carro de presente. O que fez foi a sua visão de futuro. Porque a dificuldade é igual para todos, quando você está nesse nível de comparação. Todo mundo tem sua dor. É. O pessoal acha que as pessoas não têm dores, que a dor é só financeira. Isso é um pensamento de pobreza. Nada. Só eu sou o problema, só não. Tem rico que tem muitos problemas específicos que podem prejudicar a sua performance. Isso é... Gente, estamos falando de pessoa humana. Certo. Pessoa humana tem muitos obstáculos. O fato é que você tem ricos que ficam ricos, você tem ricos que ficam pobres, você tem pobres que ficam ricos, tem pobres... Isso existe na humanidade. Eu costumo dizer que essa escala da riqueza é assim, eu posso ter 20 anos, me tornar um grande comerciante, vender um monte de coisa aí 24 horas por dia e de repente conseguir ganhar muito dinheiro e ficar rico. Sim. E a pessoa que ela investe no conhecimento, ela aparentemente, você está perdendo tempo, olha eu aqui. Só que quando você acumulou muito conhecimento, você fez lá a graduação, você fez o mestrado, o doutorado, às vezes, num negócio, você recupera 20 anos de trabalho da outra. Sim. Porque a tua capacidade de abstração às coisas complexas é muito maior. E eu concordo exatamente nesse ponto, mas eu vou colocar outro ponto também. A pessoa tem tal sucesso financeiro. Você sabe a que preço? Você nunca conheceu nenhum rico que é escravo do próprio desejo, do próprio ostentação e não sabe para que daqui a pouco tá comprando o carro maior, não sabe mais por quê. Quer aparecer pro outro, aí a casa maior, aí o avião compra um aviãozinho pequeno, tem que comprar outro avião, e o cara tá o tempo todo nessa escala, e o cara virou um grande escravo, e agora nem sabe para que tá fazendo aquilo. Isso é verdade, porque na verdade ela é dependente de um sistema, de um rolo compressor. E chega uma hora, eu tive uma conversa recentemente, o nível de vida não muda muito. Não muda não. O bilionário não tem comida mais diferente pro bilionário comer do que o milionário, do que o cara que ganha lá um salário X. Não tem um parmegiana melhor, não tem uma praia melhor. Chega uma hora que vira uma loucura. O cara tem 2 bilhões, o cara tem 300 milhões. E ele vai viajar o tempo todo? Não, mas tem que trabalhar, então não tem tempo. Então não consegue. E não tem tanta coisa diferente pro cara sofrer tanto às vezes, ou pagar tanto preço, sabe? Já vi muita gente também feliz e contente ganhando X ou Y, levando a mãe para passear, com uma família. Então, assim, é muita gente olhando a vida do outro. E aí isso volta pro livro. Quem está querendo agradar? Quem que é o outro? Vê o que são seus valores, o que te faz feliz e corra atrás disso. Para de ficar comparando com o outro. Para de ficar querendo agradar o outro. Você agrada pessoas que você não gosta, mostrando coisas que você não tem, porque coisas que você não quer. E você não entendeu mais isso. E até que ponto... você quer abrir o escritório, já vi. E aí, o que você quer agregar de valor? Não, preciso ganhar dinheiro, preciso abrir o escritório. Sim, mas você vai oferecer o que pro cliente? Não, o que for. Mas o que for... Não, você não... Pera. Você vai na faculdade. Você quer impactar alguma coisa na vida desse ser humano. Dentro dessa palavra, eu ia te fazer essa pergunta agora. O que é ter hoje uma atitude de impacto no mundo jurídico para quem quer vencer no mundo jurídico? Para mim, impacto no mundo jurídico é você deixar de ver só a lei e ver de fato o interesse e a estratégia do seu cliente. É ter uma visão completa do fenômeno humano e empresarial. Você ajudar o seu cliente. É ajudar o que o cliente quer. Às vezes o cliente chega, já vi, cliente chega, não, eu quero ação tal. Aí implica... Ele não quer ação tal. Aí implica em a pessoa ter conhecimento de outras áreas. Outras áreas. Gestão empresarial, mas gestão de risco, um monte de outras coisas para você poder auxiliar. E primeiro, conhecer a si mesmo e o ser humano. Eu estava te falando aqui, eu ia te falar que uma passagem que eu para mim esquecer, essa questão do advogado entender que o juiz está lá, que ele é o Deus. E para mim eu penso da seguinte forma, o juiz, ele é um servidor público que escolheu esse caminho de ser magistrado,
Mas, na verdade, ele está ali para fazer a lei acontecer. Obviamente, Sim. ele tem um poder da caneta de mudar muitos rumos da tua vida. Mas você sabendo que você está certo, você tem que lutar por aquilo. Sim. Eu lembro de uma oportunidade, isso aconteceu comigo. Eu era professor em uma universidade e um colega nosso lá foi destacado para fazer uma pesquisa, inclusive na USP, para a faculdade, uma faculdade privada. E aí a faculdade não remunerou, prometeu, mas não remunerou, e ele, depois que saiu da faculdade, entrou com uma ação trabalhista para cobrar esse trabalho extra que a faculdade não pagou. Uhum. E ele queria uma testemunha. Perguntou se seria minha testemunha só para dizer lá na audiência Que você fiz esse viu. trabalho, Uhum. que você presenciou, que você está sabendo. Eu falei, sim, não tem nenhum problema, eu vou lá. Aí eu fui lá. Na hora que eu sento à mesa, o advogado da faculdade já falou para mim assim, da universidade, no caso, ele falou assim, eu queria contraditar a testemunha porque ela tem interesse econômico financeiro na causa. O juiz me olhou para mim e falou assim, ó, testemunha dispensada. Aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer, peguei e falei assim, ó, excelência, o advogado, não, você não pode falar. Você não pode falar nada. Aí eu, peraí, como Só não? quero entender. Falei assim, excelência, eu só quero uma coisa aqui. Você tem 1 minuto. Eu falei, não preciso nem de 1 minuto. 5 segundos. Excelência, eu só quero o seguinte, que conste em ata, nessa audiência de hoje, que o advogado da universidade disse que eu tenho interesse econômico financeiro na causa. Ah, mas aqui é ação trabalhista. Eu só quero a ata, excelência. Eu tenho direito a ter essa ata. O que eu vou fazer com essa informação, eu vou decidir depois. Que eu vou processar esse advogado, porque ele disse que eu tenho interesse econômico financeiro na causa, não me conhece. Como é que ele pode afirmar isso? Com que argumento, com que... Então, houve essa discussão, só que aconteceu nessa audiência, pediram 5 minutos de... Interrompeu, pediu 5 minutos, e o juiz depois resolveu me ouvir. Mudou a opinião e convenceu o advogado melhor você ouvir a testemunha. E eu só respondi isso. Sim, ele fez o trabalho e foi embora. Isso aqui mas como é que pode as pessoas falar essas coisas assim? Então, nós estamos falando de uma audiência trabalhista que, eventualmente, eu me senti ofendido naquele momento e não me calei. Sim. E eu vejo isso que você falou, o advogado, ele, de uma forma geral, não tem essa coragem de falar, de contestar um juiz. Não vai ser contestar sem argumento, mas... Você tem dois polos que tem seu problema, seu equívoco. Só uma outra coisa também, dentro da mesma pergunta. Eu também não vejo hoje o advogado querendo despachar com o juiz. Eu vejo muito o advogado só querer petição eletrônica, a token na mão, apertou, cumpri minha missão. Aí o juiz não entendeu nada do que ele escreveu, dá uma decisão contrária para o cliente. Se tivesse despachado com o juiz, explicado um pouco a peça dele, alguns argumentos que ele não pôde detalhar na petição, que ia ficar muito longa e tal, não seria melhor? O juiz entenderia melhor, porque o juiz é um ser humano como a gente. Embora ele vai interpretar ali a petição dele, mas ele também... Você pode prestar esclarecimentos. Eu ia falar ponto, mas esse ponto eu brinco não, um dos processos no meu escritório não existe petição das importantes, né, inicial, contestação, recurso, sem despacho. Você precisa tirar da prateleira do automático. Alguém precisa olhar. Então você concorda. Em gênero, número e grau, não existe petição sem despacho. Não existe. O pessoal, mas mandou. Assim que protocolou, você vai entrar em contato e pedir para despachar. Mesmo que seja virtual. Tem muitos juízes que só... Zero problema. Mas você precisa pincelar aquele processo. Ele tem 1000 processos. 2000. Só que E você precisa de alguém pincelar para ler com atenção. Isso é só um despacho que vai provocar. Eu, como perito judicial, quando eu sou nomeado, eu peço para despachar com o juiz. Tem que explicar. Excelência, eu quero entender, no seu despacho não ficou claro que exatamente até onde você quer que eu investigue essa situação. Mas retomando, professor Castelo Branco, essas dois extremos que são ruins, na minha opinião. O extremo do advogado que não quer contestar o juiz de forma alguma. Certo. O juiz falou, ele abaixa a cabeça e está falado. Mas tem outro extremo da lacração da rede social, que é o advogado só querer
ter o corte para falar que brigou com o juiz. Que também assim, ele tem que fazer. Tem vários processos. O cara quer gritar com o juiz. Não, você não pode fazer isso, eu posso gravar. E isso, começar a ficar batendo boca com o juiz. Querendo mostrar pro cliente, não, eu te defendi. Ou então mostrando que eu sou um Gente, uma coisa é ter estratégia. Outra coisa é não ter inteligência emocional que querer gritar com o juiz. Outra coisa é ter uma injustiça, como você bem relatou, e você não falar um A. Então tem que falar com jeito. Sim, só tem que ter estratégia. Polidez, estratégia, qual é o momento. Sim, Ou você não falou assim, olha que absurdo. Você falou, então eu só quero a ata. Eu só quero a ata. E eu já registro que eu vou utilizar dessa ata, possivelmente. De maneira muito escorreita, muito fina e muito estratégica. Podia ele falar, não, mas contradir, tem que ouvir os argumentos, você não pode fazer isso. E você entra num conflito completamente com falta de estratégia, ou pela lacração da rede social, ou por falta de inteligência emocional. Ou porque aquilo tocou em alguma ferida, alguma coisa, a pessoa... Tem muito... O advogado, principalmente antigamente, mas você tem muito... O advogado bom é aquele que briga. É o brigão. É aquele que vai gritar, vai levantar, vai fazer isso. Não, porque quem é... Eu sou o artigo tal da Constituição, eu sou igual ao senhor. Tem esses, né, na rede social e no mundo afora. Isso é uma pataquada. Isso é a falta de estratégia. Da mesma forma que a gente sabe que tem magistrado, você já deve ter passado por isso, e ele te dá uma aula na faculdade e ele diz, poxa, que legal a visão dele, não sei o quê. Aí você não quer dar a decisão bem diferente do que ele falou academicamente, no ambiente acadêmico. Mas é que tudo é levado a fatos, eventos que podem mudar as opiniões, são as situações. Então, o que a gente observa, eu infelizmente sou obrigado a comentar isso aqui, tem muito advogado que precisa se especializar mais para exercer o trabalho da advocacia. Aí quando você entra no argumento aí que, mas esse negócio de a pessoa tirar a OAB, passar na OAB, eu fico pensando, se os que têm a OAB têm alguma dificuldade de exercer bem a sua atividade, imagina aqueles que não conseguiram passar na OAB. Não quer dizer que ficou gente de fora, que por algum aspecto psicológico ali, ou sei lá, de qualquer situação, não consegue passar no concurso da OAB. Ele pode até ter um bom profissional, mas o sistema é esse. Mas eu acho que retomamos até o papo inicial. Não é o exame da OAB em si que te mostra, mas a capacidade de criar uma estratégia para passar na OAB, que é uma prova escrita. 40 pontos ali, 6 pontos. É uma estratégia. Eu sou professor de cursinho da OAB. Certo. Eu dou aula na graduação, pós-graduação e cursinho da OAB. Mas, gente, você tem 40% da prova é seu conhecimento, 30% da prova é sua capacidade de fazer prova, e o resto é sua inteligência emocional. É verdade. Então, não, o conhecimento é o menos possível ali. Uma maior percentual é inteligência emocional e estratégia de prova. Mas se você não tem uma estratégia para fazer uma prova, você acha que vai fazer uma estratégia para uma ação judicial? Para uma defesa judicial? Então, é um filtro não pelo conhecimento, mas é o filtro pela sua capacidade de tomar projetos com magnitude. Então, quando eu falo pro pessoal, não, é um filtro sim, não é a questão da técnica, mas como você se organiza, como você estuda. É uma prova, todo mundo tem as dos anos anteriores, tem professores que explicam isso, você sabe mais ou menos a matéria, é uma peça, você pode fazer todas as peças anteriores, é um gabarito, é cara crachá. Então, como você se porta na estratégia, quando vier um cliente seu que tem uma recuperação judicial, doutor, o que eu faço? Você vai precisar fazer essa estratégia. Você vai ter que, olha, então eu vou tentar colocar tais pessoas para estudar isso, eu preciso de um contador que me faça esse laudo, eu preciso que você me passe esses documentos, vou fazer essa petição em tal momento, olha, não é um bom momento que você tem o empréstimo do banco, vamos fazer mais uma semana para ter o vencimento desse empréstimo. Essa estratégia é o que vai ser o diferencial do advogado. Não é só pegar e fazer a petição de recuperação judicial. Isso não vai dar valor para ninguém.
Você deu aí um exemplo, né, da recuperação judicial. Tô falando com o maior perito disso. Eu tô falando com quem entende, com medo, correndo o risco de falar besteira. Não, é que é o seguinte, mas você falou um negócio aí muito interessante. Eu estou trabalhando num caso em que o cliente tinha, em determinado momento, uma dificuldade financeira de contratos com o banco, e o resto da empresa estava bem, a empresa tinha um faturamento ótimo, e aí o que acontece? Foi convencida por um advogado que ele poderia entrar em recuperação judicial para fazer essa questão dessas dívidas, Nessa negociação. essas negociações. Só que, na verdade, eu analisei a situação financeira da empresa, que isso é um estudo que nós fazemos, para saber qual é a situação da empresa, porque essa empresa está hoje em situação de falência dentro da recuperação. A coisa engolou de um jeito que a empresa entrou em situação falimentar a decisão judicial. E eu analisei, eu sou autor de um manual do Conselho Nacional de Administração, que é o Manual de Gestão Judicial em Processo de Recuperação Judicial e Falência. E nós temos lá um método para prever o risco de insolvência na empresa. É um método científico comprovado que a gente aplica e a gente sabe se a empresa está solvente, está insolvente, e até quantos por cento ela tem chance de falir ou não. E eu apliquei o método lá, a empresa nunca esteve em situação de falência, em momento algum. E conversando depois com o dono da empresa, que eu estou afastado da empresa, eu só queria negociar dinheiro de banco, e a pessoa achou que podia fazer a recuperação judicial. Ele entrou na conversa de fazer a recuperação judicial, e aí a coisa foi indo, é administrador judicial, é isso, é aquilo, muita gente e tal. Resumindo, a empresa, nós estamos tentando reverter todo o processo jurídico dela, que a empresa não está falida. Mas os caminhos jurídicos que ela foi tomando, levou-se a esse caminho, por uma decisão errada lá atrás. Era só ele ter feito qualquer outro procedimento negocial, administrativo, podia ter entrado com as ações revisionais, só daqueles contratos, e ali ter buscado várias e várias renegociações, e não precisava nunca ter entrado em recuperação judicial. Olha, que é a última arma que você tem no mundo empresarial, né? É muito gravoso. O que é que o advogado viu quando ele percebeu? Ele foi lá com os honorários dele, ganhou não sei o quê. Quando ele percebeu que a coisa realmente ficou ruim, ele pulou, saiu, abandonou o processo. Hoje tem outros advogados cuidando disso aí, bons advogados, mas isso aí engolou um monte de outras situações que, num momento propício, particular, até te comento quem é o caso. Por favor. É um caso bem interessante. É de uma pessoa até conhecida. Hein? Então, mas eu quero dizer o seguinte, o advogado só viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Quanto que ele poderia ter resolvido aquilo lá administrativamente, por qualquer outro mecanismo. Sim. É esse que está o problema. Faltou o quê? Estratégia. Sim. Ele viu uma oportunidade, uma empresa com condição de pagar dos honorários. E isso me chama a atenção de entrar no outro ponto, professor. A gente foi doutrinado a botar que o vendedor é aquele que mente. Sabe, todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor, né? Todo mundo tem medo de ser enrolado de vendedor. Vai comprar carro usado, eu já sei que vai ter um motor errado. Então, confunde-se venda de falar aquilo que o cliente quer ouvir. Certo. Eu tive um caso, até desliguei um advogado do escritório, foi falar com o cliente, falou, respondeu o que queria ouvir. Ainda bem que rapidamente eu diagnostiquei isso, fui refalar com o cliente e fui falar a verdade. A verdade é a maior arma que você tem. Claro que você tem interpretações diferentes, você dá a interpretação, mas fala, esse é o risco X, esse é o risco Y. Explicar isso é muito importante. Mas a recuperação judicial... Então, olha, a recuperação judicial é isso, você tem tais ferramentas, ele vai escolher. Mas não é para ver o preço que paga mais e ir embora. Isso até pode, né? Eu brinco, tem um amigo meu que brincava muito. Isso é igual filho de cantor. Filho de cantor vende o primeiro CD. Na época, nós tínhamos a época CD, disco, etc. Hoje é tudo virtual. Mas naquela época, você vende o primeiro CD. Você vendia o primeiro CD. O segundo tem que cantar bem. Tem que ter administração de carreira. Então, para você ter uma carreira sustentável, você precisa entender. Se você faz esse tipo de estratégia, sua carreira é curta.
ou vai ter que ficar mudando de público-alvo e rotacionando com pessoas que você não conhece, mas exemplo de artistas o mundo muda. Que explodiram na música e não saíram dali, tem vários. Doutor, infelizmente, Que é isso? nosso tempo aqui está chegando ao fim. A gente tem mais ou menos esse tempo de ter uma conversa de uma hora e 15, ficar Agradeço. por esse número, até porque eu quero que o doutor depois indique uma nova pauta que seja do seu interesse. Vai ser uma alegria. A gente tratar especificamente de novos temas. Por isso que a gente não faz assim uma pauta geral, para não ficar repetitivo as pautas. Claro. Porque eu entendo que tem um escritório, muitos advogados, toda uma estrutura. Você tem muitos casos que a gente poderia usar aqui no nosso podcast para a gente passar informação para... Próxima vez vamos falar de compliance. Pronto. Compliance. Vamos falar sobre a importância do compliance e ESG para as empresas. Isso aí é... Porque isso é uma intersecção importantíssima, isso é o futuro. Poder fazer regras internas que evitem que a empresa entre em situações ilícitas, entre em situações de risco jurídico. Então isso é o futuro, é você criar mecanismos eficazes dentro da empresa para que ela não tenha problema jurídico. É o que nós chamamos, está até no nosso portal, nosso site, que é da CAGESP, a nossa empresa de perícia judicial. Nós temos lá o que nós chamamos de perícia investigativa preventiva. Muito bom. Que é justamente a gente analisar situações e arrumar soluções antes que a coisa vá para essa situação de falta de controle. Doutor, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte. Fala aí 3 pontos assim, principais que o advogado de hoje, moderno, tem que observar para ele impactar. E a gente fecha aqui e vamos para a próxima. Invista em autoconsciência e autoconhecimento. Tá. Conheça você em primeiro lugar. Okay. Segundo, estude direito. Estude direito. Direito. Aprenda que você nunca vai parar de estudar. É verdade. Não são 5 anos, é a vida toda estudando, se atualizando. Terceiro, se já conheceu sobre você, se já conheceu sobre a sua ferramenta de direito, aprenda sobre o outro, sobre o cliente. Descubra o que ele quer, qual o ramo econômico dele, quais são as preocupações, quais são os medos do cliente, quais são as dores dele. Então, conheceu você em primeiro lugar. Conheceu sua ferramenta de trabalho em segundo lugar. Conheça o seu cliente em terceiro lugar. Isso você vai impactar o mundo jurídico, o mundo real, e vai fazer da sua vida um instrumento de impacto, um instrumento de transformação, de fazer as pessoas se transformarem um pouquinho melhor, um pouquinho sem aquele prejuízo, com aquele lucro, com aquela preocupação. Ninguém precisa transformar o mundo inteiro, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente faz um mundo cada vez melhor. Então seria, conheça a si mesmo, estude direito e conheça o seu cliente. Simples. Acabou. Doutor, foi um prazer. O doutor já é famoso nas redes sociais, tem muitos seguidores e tal. Gratidão. Mas aqui está passando as redes sociais. Epa, muito bom. Siga o doutor aqui. Antônio Carlos FJR. Me sigam lá e vamos manter esse diálogo sempre. Ele já é muito famoso aí nas mídias, muita entrevista. Mas gratidão. Uma honra estar aqui, professor. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí. Esteja convidado a vir quantas vezes você quiser. Muito obrigado. Tá bom? E você vai ganhar aqui o nosso presente. Qualificado final. Matemática financeira aplicada. Preciso estudar matemática, é importante. Você sabe que eu sou técnico em química, né? Não. No começo eu fiz química. Tenho um pezinho na exata. Né? Você sabe que o doutor Ricardo Sais, só fechando aqui o assunto, ele sempre dá um depoimento que ele queria ser engenheiro e virou advogado. Alguma coisa assim. Esse livro aqui é nossa última edição. Ótimo. E aqui eu vou te dar 2 livros meus. O da tese, da dissertação de mestrado, Democracia Partidária e o Estatuto Jurídico dos Filiados. Tem uma lida nela, mas e os sistemas de governo e os critérios puramente jurídicos de sua categorização, que é minha tese de doutorado. Acho que foi essa daqui, foi a tese de doutorado que eu dei uma lida antes. O cartão também, aproveitando, sempre tiver indicação de advogado, estamos à disposição, porque advogado tem que pedir indicação a qualquer momento, conheceu, gostou do nosso trabalho. Essa é uma boa dica. Traz cliente para mim que eu vou ajudar o cliente. Olha aqui o cartão do doutor. Doutor, aqui ó.
Freitas Júnior Advocacia. Temos mais de 30 advogados para atender os clientes, os seus amigos. E se gostou de mim, eu convido os amigos, indica os amigos. Se você não gostou, indica para os inimigos. Também ajuda a gente a chegar lá, viu? A sua equipe aqui, a sua assistente aqui, já fez a propaganda aqui. Opa, que bom, que bom. Aqui. Que bom, obrigado. Doutor, gratidão imensa. muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Com certeza. Pra você, obrigado por nos acompanhar até esse momento. Até um próximo episódio.